Boa noite a todos, como estão? Ezequiel Mota falando pela página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. Hoje, segunda-feira, um dia chuvoso, mas graças a Deus é bom também que chova, não é? E na Casa Espírita hoje, por ser segunda-feira, nós temos assistência espiritual. Entretanto, como a Casa Espírita não está fisicamente funcionando, a assistência espiritual é realizada exclusivamente pelos espíritos amigos, pelos mentores, não é? Nossa participação se restringirá mais à doação de energias, né? De preces. E dentro do possível, no repouso do corpo físico, se nós estivermos em condições, os mentores requisitam e nos conduzem para o ambiente lá da Casa Espírita, na sua dimensão espiritual, onde nós poderemos colaborar, né, mais intensamente. Seja como for, a gente procura sempre estar, principalmente na segunda-feira, né, disponível, evitando a alimentação mais pesada, né, antes de dormir, porque isso dificulta um pouquinho, né, no trabalho. Também evitar alimentação com carne, não é? E bebida alcoólica, a mesma coisa, né? Então, hoje é um dia muito especial para todos nós, né? É um dia de tarefa, muito importante, sim. E nós vamos agora proferir a palestra que está contida no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o título é Sede Perfeitos. Nós vamos analisar para a nossa reflexão o item 11. O item 11 que tem como tema cuidar do corpo e do espírito, não é? Isso para nós é fundamental ter essa compreensão. Deixa eu só ver um negocinho aqui, peraí, gente, peraí, eu não estou enxergando quase nada. Muito bem. Então, mais uma coisinha é que sábado agora, próximo, nós vamos ter o trabalho, a tarefa, né, das doações, né, para a campanha da Fraternidade Alta de Souza. Então, dentro do possível, não é? Se for possível dar uma passadinha lá e doar alguma coisa, vai ser muito bem-vindo, não é? O João deverá estar lá, a Vita, ou então o Felipe, enfim, alguém de nós vai estar presente lá para receber as doações e depois elas serão convertidas em cestas básicas e doadas para as famílias cadastradas. Então a gente fica desde logo antecipadamente agradecido a todos que puderem colaborar. Se não for possível a colaboração material, a prece também é uma doação muito importante. E essa palestra que está sendo proferida agora aqui, e também as demais, pelos demais companheiros, elas são depois editadas e inseridas no canal do YouTube da Casa Espírita Maria de Nazaré. E depois pedimos então, dentro do possível, a gente fica muito agradecido se vocês puderem depois visualizar as palestras lá no canal do YouTube, cujas iniciais para vocês poderem assistir são as iniciais da Casa Espírita, né? C-E-M de Maria, N de Nazaré, Poá. Só digitar lá em pesquisa no YouTube e já vai aparecer o canal do YouTube na Casa Espírita Maria de Nazaré. Então, a gente pede para vocês visualizarem, darem o like, né? Ou dislike se não gostarem, né? Tudo bem. E com isso, as visualizações aumentam, fazendo com que o próprio YouTube insira mais vezes, né, durante o dia para as outras pessoas poderem assistir, o que é importante, porque divulga mais a doutrina espírita, não é? Então a gente vai iniciar agora, não é, com o tema Cuidar do Corpo e do Espírito, capítulo 17, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos fazer uma oração breve para darmos início. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo o mal. Que assim seja, muita paz. Então, retomando com o assunto, não é?
que é cuidar do corpo e do espírito. De princípio, nós diríamos que o corpo é instrumento do espírito, instrumento de manifestação do espírito, como nós sabemos. Contudo, para além do corpo físico, no qual nos encontramos acoplados, nós que estamos encarnados no momento, há também os corpos sutis, não é? Dentre os quais o mais imediato, no nosso caso, que é o corpo espiritual, o corpo astral, não é? Tem várias formas de denominar, não é? Então, corpo espiritual, corpo astral, não é? É o corpo imediato a este que estamos no momento utilizando durante a encarnação. Existem também, para além do corpo astral, outros corpos sutis, em relação aos quais não vem ao caso agora tratar. E também, na verdade, o nosso estudo agora não se ampliará para uma análise sobre o corpo astral. Nós vamos então restringir, não é? No caso do estudo agora, sobre o corpo, nós vamos fazer uma restrição ao corpo físico. Nós não vamos abordar sobre o corpo espiritual. Então, cuidar do corpo, nós vamos considerar, para efeito do nosso estudo agora, para efeito da nossa análise agora, para a nossa reflexão, é o corpo físico, não é? E cuidar do espírito, nós vamos também compreender que nós estamos falando da consciência individual, não é? O espírito enquanto consciência individual, a centelha divina, não é? Ou, quando encarnado, também denominado alma. E desencarnado, denomina-se espírito. Entretanto, é tudo espírito, ou tudo consciência individual, ou centelha divina, não é? Sendo o corpo tão somente um instrumento de manifestação da alma, do espírito imortal, da centelha divina, não é? Então, nesses casos, nós temos algumas situações envolvendo, por um lado, aquelas pessoas que, durante a encarnação, têm a preocupação eminentemente ou exclusivamente espiritual, como os ascetas, por exemplo, né? Eles vivem em processo de meditação quase que constante, pouco dando importância ou dando quase nenhuma importância ao corpo físico, não é? Há ascetas com menos de 40 quilos, né? Um peso muito baixo, dá para ver os ossos, a pessoa anda, você vê os ossos, não é? Então, percebe-se que esses ascetas, eles não cuidam muito apropriadamente, não é, do corpo físico, buscando apenas cuidar do espírito. De outro lado, nós temos os materialistas, que dão pouca ou mesmo nenhuma importância à alma, ao espírito, mas importando-se exclusivamente com o corpo físico. Então, o corpo físico é o mais importante, ou é tudo, não é? Porque os materialistas se percebem como criaturas carnais. Não têm consciência da sua condição espiritual. Imaginam-se apenas como seres carnais. Então eles olham no espelho, veem a imagem refletida do corpo e acham que eles são o corpo. Eles olham a imagem refletida do corpo e eles acham que são o corpo. Por isso, eles dão muita importância e cuidados excessivos, exagerados, quase uma escravidão do cuidado com o corpo, não é? Então, nós temos esses dois extremos. Entretanto, entre esses dois extremos, nós temos também aqueles que são nem uma coisa nem outra, são indiferentes. Então, é um aglomerado de pessoas que nem
dão tanta importância para o corpo e nem dão tanta importância também para o espírito. Então são aquelas pessoas que, se não são materialistas, elas vão lá de vez em quando na igreja, na missa, no culto, ou na casa espírita de vez em quando algum problema surge, aí depois somem, aí de vez em quando estão por lá, quando a situação dificulta faz uma reza, e consideram que assim estão sendo cumpridos os seus deveres. Não é? Também não cuidam lá tão bem do corpo, né? Então são aquelas pessoas que estão em cima do muro, e que são, na verdade, a esmagadora maioria, que se encontram encarnadas no planeta. E qual é o ponto de equilíbrio? Não é? E qual é o meio termo disso tudo? A doutrina espírita vem em nosso socorro. Não é? Porque, ao mesmo tempo, a doutrina espírita ela é consoladora, mas é também esclarecedora. Porque é com a doutrina espírita que nós temos consciência da nossa condição de espíritos eternos, de espíritos imortais, de centelhas de Deus, que momentaneamente nos encontramos vivendo uma experiência na matéria, mas nós não somos seres materiais, não é? Nós não somos seres carnais, então nós temos consciência que nós somos seres espirituais, mas que, por estarmos vivendo uma experiência material, nós precisamos zelar adequadamente do nosso instrumento de manifestação. Porque se não cuidarmos direito, como é que nós vamos atuar no plano físico? Aquele que não cuida direito, por exemplo, do seu sistema vocal, vai ficar sem voz, não vai conseguir falar. Aquele que não cuida direito dos seus olhos vai ter dificuldade de enxergar. Ou aquele que não cuida direito dos seus ouvidos vai ter problema na audição. E assim sucessivamente, não é? Mas também aquele que não cuida da sua intimidade pode acabar criando um câncer. Então nós vemos que são várias as situações que devemos ter o cuidado com o corpo e com o espírito. Porque se nós vivermos em estado de ódio o tempo todo, vai haver uma degeneração celular gerando câncer. Nós não estamos cuidando do espírito. Nós não estamos cuidando dos nossos sentimentos e nem das nossas emoções. Não é? Porque como é que nós extravasamos os nossos sentimentos? Através das emoções. Então nós precisamos cuidar. Cuidar do sentimento. Para aí então ter o controle da emoção. Por isso que nós dizemos que é preciso ter um controle das emoções, porque nós, enquanto espíritos ainda intermediários, temos muitos sentimentos que ao longo da nossa evolução espiritual nós vamos restringindo, até sobrar um único que é o amor. Não é? É como também o nosso livre-arbítrio. A nossa condição intermediária de espíritos, o nosso livre-arbítrio, embora relativo, ele é muito grande. Mas na medida em que evolucionamos, o nosso livre-arbítrio também diminui. Nós podemos dizer que espíritos puros praticamente não têm livre-arbítrio. Porque o espírito puro, ele tem o livre-arbítrio de fazer o mal? Não. O espírito puro, ele se deixará imolar, mas não vai revidar o mal, não vai fazer o mal. O exemplo maior para nós é o Cristo. Quando Cristo foi esbofeteado em presença de Herodes pelo soldado, o Cristo em nenhum momento pensou em reagir ou de revidar. Ele apenas disse: por que me bates se eu digo a verdade? Então os espíritos puros têm um sentimento que é o amor, porque estão em unicidade com Deus. E o seu livre-arbítrio é tão somente a prática do bem. Mas nós, ainda espíritos intermediários, que estamos a caminho da nossa ascensão espiritual, ainda temos muitos sentimentos e muitas emoções. É preciso, num primeiro momento, controlar.
o nosso sentimento, a nossa emoção. E é através disso que nós vamos cuidando do espírito. Mas precisamos também cuidar do corpo, mas não nos escravizar. Porque há muitos casos que a gente observa que há uma verdadeira escravização da criatura pelo corpo. O corpo da pessoa é tudo. Às vezes a pessoa não tem nada, está perfeita. Mas na mente dela está alguma coisa errada. Ela acha que tem algum nariz está torto, a orelha está um pouco mais abanada, o queixo não está do jeito que ela quer, ou quer emagrecer demais, ou acha que não tá bom, e assim vai. Tem que zelar pelo nosso instrumento de manifestação, mas não pode escravizar por ele. Por outro lado, nós não podemos também colocar tudo que acontece de errado, colocar a culpa no corpo. Não é? Porque quantas vezes já não ouvimos dizer a seguinte expressão: a carne é fraca. A pessoa surta, faz bobagem e diz: a carne é fraca. Não consegue controlar. Mas seria o mesmo que a gente culpar o serrote pelo corte errado na madeira. Ou culpar a enxada pelo trabalho ineficiente do agricultor. A enxada não tem culpa. Tampouco o serrote tem culpa, o nosso corpo também não tem. Porque quem age, quem tem a condição de agir, é o espírito. O corpo só cumpre, só obedece. Porque a ordem não vem do cérebro. O cérebro é só um órgão que dá cumprimento. É a consciência individual, é o espírito que dá o comando. E o corpo vai cumprir. Então é a carne que é fraca? Ou é o espírito que ainda é fraco? É o espírito, né? Então, é essa fraqueza do espírito que nós precisamos cuidar. Para fortalecer o espírito. Porque para fortalecer o corpo, a gente vai na academia. Fazer ginástica, fazer musculação, isso fortalece o corpo. Ganha músculos do corpo. Ingere alimentos saudáveis. Procura tomar banho de sol todos os dias, é muito importante por causa da vitamina D, não é? Procura evitar excessos na alimentação, na bebida. Aí nós estamos cuidando do corpo. Entretanto, como é que nós vamos fazer para o espírito ganhar musculatura? Porque o espírito também tem que ser forte, porque nós não falamos que o espírito é fraco, porque não é a carne que é fraca, é o espírito. Então o espírito é fraco. Como é que esse espírito vai ganhar musculatura para não ser mais fraco, para ele ser forte? A força do espírito não está no descontrole, não. A força do espírito está em reconhecer a sua condição de espírito imortal. E que, na matéria, vivemos experiências para o nosso aperfeiçoamento moral e intelectual. Não é? Nós nos aperfeiçoamos também durante o interregno entre a matéria e o mundo espiritual. Né? Porque quando a gente desencarna, a gente fica um tempo no mundo espiritual, não é? No mundo astral, não é? Ou num umbral baixo, num umbral médio, ou num umbral alto, que é onde estão localizadas as colônias espirituais, nós ficamos lá um tempo. Às vezes até um tempo grande, hein? 50, 60, 80, às vezes até uns 100 anos. Evidentemente que há aqueles casos dos espíritos que ficam num umbral baixo por centenas de anos. Não é? Mas nós, muitas vezes, ficamos nas colônias espirituais estudando, fazendo cursos, trabalhando por décadas. E também lá nós participamos de muitos estudos, aprendemos muitas lições. Entretanto, como é que nós vamos aferir, como é que seremos aferidos se as lições foram internalizadas?
Porque a gente só evoluciona espiritualmente com a lição internalizada, quando a lição passa a agregar-se, passa a fazer parte de nós. Não é? Quando a paciência se agrega à nossa intimidade, nós vamos nos tornar um espírito paciente. Não é? Mas no mundo espiritual, como é que vai testar isso? Na coluna espiritual, ninguém vai nos aborrecer. Todo mundo vai tratar a gente bem. Não tem como testar, então você tem que encarnar. Aí para você encarnar, porque é na dimensão física, onde nós vamos encarnar com quem? Com anjos? Não. Com anjos, não. Nós vamos encarnar com espíritos problemáticos. O mundo é de expiações e provas. Quem é que vai encarnar aqui? Com exceção dos espíritos missionários, os espíritos com problemas de toda a ordem. Espíritos com falhas de todo tipo. E é com esses que nós vamos conviver. E aí é onde, especialmente dentro do nosso lar, que nós vamos testar a nossa condição espiritual. E, gente, dizer a verdade, hein? Não é fácil. Tenho certeza que cada um de vocês que estão me ouvindo vão concordar. Não é fácil. Aqueles de nós que somos pais, não é? Mãe e pai, sabe perfeitamente bem a situação da criança que entra na adolescência, depois na juventude. Muitas vezes nós ouvimos da boca de pais que os filhos ficaram irreconhecíveis, se transformaram em outros. Porque é a partir da adolescência que o espírito retoma sua personalidade por inteiro, por completo. Então, a partir daí, ele é o que é, mais alguma coisinha que você botou lá. Aquela sementinha de bondade, de espiritualidade que você colocou lá, está lá. Pode não germinar agora. Porque quem está ali na sua frente é aquele espírito que muitas vezes, na última encarnação, foi seu inimigo. Foi aquela criatura que você subtraiu todo o patrimônio dela e que ela tem ódio de você. Ela está na tua frente agora. E é teu filho. Ou é tua filha. Ou é aquele espírito que na condição feminina da última encarnação você desencaminhou do lar, acabando por abandonar depois, levando ao desregramento sexual. E agora esse espírito, depois de muito ódio contra você, reencarna como tua filha, que você agora terá que reerguer, reconduzir pela força do amor. Exercer a paternidade, ensinando agora os caminhos que levam ao Pai, que são os caminhos do Cristo. Porque quem desencaminhou antes, terá que agora reencaminhar para o bem. E é com essas criaturas que nós convivemos aqui no planeta. Sobretudo na vida domiciliar. Porquanto é na vida domiciliar onde se encontram concentrados os espíritos com os quais temos compromissos. Na maioria das vezes, compromissos delituosos. E que nos cabe agora corrigir, reconciliar, amar aqueles a quem nós odiamos antes. Esses que estão junto conosco, em nosso lar. Não é? E isso é que nos leva ao aperfeiçoamento espiritual. É isso que é cuidar do espírito, é a gente ter olhos de ver e nos perceber, nos compreender como seres espirituais que buscamos a nossa ascensão
E é preciso um labor muito grande. Porque ainda nós não somos perfeitos. Embora o tema do capítulo seja sede perfeitos, nós não somos perfeitos, porque perfeito só Deus. Só Deus é perfeito. O Cristo diz perfeito só o Pai. Porque nós nos encontramos em processo de aperfeiçoamento constante. A nossa perfeição sempre será relativa, absoluta só de Deus. Então, ao mesmo tempo que precisamos zelar do corpo físico, para que o nosso período, a nossa jornada durante a encarnação seja mais dilatada, para que possamos cumprir com o programa encarnatório, porque quando a gente encarna, nós temos um tempo de encarnação, às vezes ela dilata, em razão da nossa tarefa estar sendo muito bem sucedida, e os espíritos, então, dilatam o tempo de nossa encarnação, como nós vimos no caso do Chico Xavier, que ele estava internado no hospital, problema de coração, a angina que ele tinha. Estava muito mal. E aí teve uma filmagem que foi visto, um jato de luz entrando, quarto adentro, onde se encontrava o Chico Xavier. E naquele exato momento ele começou a melhorar. No outro dia teve alta. Então, o tempo de encarnação dele dilatou, aumentou, por conta da missão que ele se encontrava. Mas há alguns casos também que a encarnação pode ser antecipada. Às vezes, o mentor, juntamente com os demais orientadores da encarnação da criatura encarnada, analisam detidamente a condição da encarnação da criatura e verificam que é melhor desencarnar, antecipar, abreviar a encarnação, porque estão vendo que o espírito está se complicando muito. Então há esses casos em que os mentores abreviam o tempo de encarnação. Mas dentro do que é o normal, nós vivemos o tempo que tem que viver. Mas, às vezes, nós é que abreviamos, com a nossa própria mão, com os excessos. Excessos de toda ordem. Excessos que dizem respeito diretamente ao maltrato do corpo, e aí nós não estamos cuidando do corpo, mas também excessos que dizem respeito ao espírito, que nós não estamos cuidando direito do espírito. De nós, portanto. Não podemos falar do espírito na terceira pessoa, porque nós é que somos o espírito. Nós não estamos cuidando direito de nós. Então, enquanto consciência individual, com pensamentos deletérios, esses pensamentos deletérios acabam refletindo aonde, gente? No corpo físico. E abrevia a encarnação. Você pega um câncer por causa de bobeira, ressentimento, mágoa. Você fica com mágoa, às vezes, por bobagem. Bobagem. E essa mágoa vai aniquilando a intimidade da organização física. Agora, às vezes, há um câncer que vem por uma questão de cuidado mesmo do próprio corpo espiritual. Porque, às vezes, o corpo espiritual apresenta chaga. E essa chaga, ela vai ser curada com a doença no corpo físico. E essa doença no corpo físico vai curar o corpo espiritual. Daí um corpo ajuda a curar o outro. Aí nós estamos falando de corpo, não é? Então, nesses casos, a gente vê que o corpo físico funciona como uma esponja para limpar as sujidades do corpo espiritual. E numa próxima encarnação, o espírito vem numa condição muito melhor, sem problemas de saúde orgânica, física. O corpo espiritual dele está zerado, está limpinho, está belo. Ele vem para uma encarnação, então, muito mais brilhante, muito mais, né, em condições melhores para crescer o crescimento. Não é? Então, é por isso que, ao mesmo tempo, a gente precisa cuidar do corpo físico, mas sem os excessos, porque daí a gente escraviza, não é? É bom ir na academia fazer ginástica? É muito bom, é ótimo, é muito bom, porque o corpo precisa. Principalmente no caso das pessoas, como eu mesmo, que tem mais de 50, no caso eu com 60 agora,
começa a perder muito massa muscular e massa óssea. Depois dos 70, então, 80, nem se fale, né? Há uma perda enorme de massa muscular e massa óssea. É por isso que fala que as pessoas idosas encolhem. E é verdade. Por que que encolhe? Perda de massa óssea, perda de massa muscular. Então a atividade física ajuda a recompor. E é preciso então ter um descanso necessário também, descansar, né? Ter pelo menos umas 8 horas de sono, se for possível, mas seria ideal, né? Ingerir bastante água, caminhar, né? Que está dentro da atividade física, ter uma distração, uma boa leitura, né? Procurar viver com alegria. Viver com alegria dilata o nosso tempo de encarnação, não é? E zelar também por nós, enquanto espíritos imortais, espíritos eternos, com bons pensamentos. Buscar reforma íntima, que é fazer o quê? Observar onde estão ainda falhas nossas de caráter, de moral. E observando e percebendo isso, buscar e corrigindo. E a gente percebe facilmente isso, se nós quisermos. Se nós não tivermos preocupação, não estamos nem aí. Mas, se nós tivermos atenção com isso, é muito simples e muito fácil, muito perceptível onde a gente ainda falha. E aí cuidar do espírito é dar atenção para isso e começar a cuidar. Para evitar continuar errando. Porque se a gente erra em alguma coisa, no aspecto moral, e a gente não quer errar, a gente quer melhorar, precisa cuidar. Cuidar do espírito é cuidar disso. Das falhas que ainda temos para não continuar errando. Se a gente é impaciente, precisa cuidar disso, para ter mais paciência, ser mais tolerante. Se é nervoso, está com raiva por pouca coisa, então perceba isso e comece a cuidar disso. Né? Como lá ensina na obra Nosso Lar, põe água na boca, conta até 10 ou até 20, que aí você não vai falar nada. Lá dentro você está nervoso, mas pelo menos você não está falando. Ideal é tentar controlar, inclusive, o sentimento lá dentro de raiva. Mas se não falar, já é um ganho. Já é uma grande coisa. Não é? E assim por diante. Não é? Procurar ser gentil com as pessoas. Mesmo às vezes que as pessoas não sejam tão gentis conosco. Não é? Porque às vezes as pessoas também têm seus problemas. A gente precisa entender. Você cumprimenta uma pessoa, por exemplo, a pessoa não responde com um cumprimento. Isso é muito comum. A pessoa às vezes baixa a cabeça, olha de lado. Aí você poderá pensar, não cumprimento mais também. A pessoa muito ignorante, não cumprimento mais. Também não quero nem saber. Não. Continua cumprimentando. A pessoa uma hora ela vai entender, vai compreender, vai te respeitar. Né? Porque nossa educação não depende da educação do outro. Já pensou? Se a nossa educação dependesse do outro, nós ia ficar toda hora brigando com todo mundo. Então, porque a pessoa é mal educada, eu vou ser mal educado também, mas não estamos... Então, cadê a nossa personalidade? Nós temos que ter a nossa personalidade própria. Se o outro não tem, é problema dele. O outro é áspero, é problema dele. Nós não precisamos ser ásperos. O outro grita, nós não precisamos gritar. É claro que às vezes a gente não consegue segurar. Para dizer a verdade, não é? Que a gente não é perfeito. Mas dentro do possível, vamos procurar o controle íntimo nosso. Né? E dessa forma a gente vai cuidando do espírito, de nós, para que quando nós retornarmos para a dimensão espiritual, nós estarmos melhores. Cumprirmos o tempo de encarnação correto, cuidando do corpo, zelando do corpo sem exagero, que não escravizar, e ao mesmo tempo, sobretudo e principalmente, cuidando do espírito, da nossa condição própria, íntima, nos melhorando com a reforma íntima. E aí nós vamos estar cuidando do corpo e do espírito, não é? Então ficamos por aqui, minha gente. O tema era esse, né? Eu havia dito que não iria abordar os outros corpos sutis, porque não é o caso, não é? E que, portanto, ficaríamos apenas cuidando do corpo físico, que é o nosso objeto aqui de estudo propriamente, não é? Então, nós vamos amanhã procurar prestigiar o Sérgio e a Fabiana, na quarta também, né? Amanhã às 18, na quarta, 19h30. Na quinta-feira, o João e a Vânia, às 18 horas. E na sexta,
se Deus quiser, novamente estaremos juntos com vocês para mais uma palestra, tá certo? Depois nós vamos ter o sábado e o domingo, aí volta segunda-feira e assim vai, porque enquanto tiver essa questão das restrições, a gente vai continuar com a Casa Espírita funcionando somente, não é, nas sextas-feiras e também no domingo. Então, por enquanto, a gente fica por aqui. Vamos fazer uma oração para encerrar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. Muita paz. Uma boa semana a todos, fiquem com Deus e até sexta-feira, se Deus quiser. Beijo do coração de todos vocês.